Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos bater um papo rapidinho, deu um intervalo aqui nas atividades do escritório, sobre essa eleição da Venezuela. Rapaz do céu, que confusão está ocorrendo desde domingo e principalmente agora desde ontem, né? Eu vi a Corina falando lá que conseguiu apurar diversos boletins de urna, né? Eu vejo que uma urna com voto eletrônico não faz diferença. Então, conseguiu lá apurar diversos boletins de urna e fizeram uma conta com 70% dos votos contados, 70 e poucos por cento dos votos já chegaram a uma vantagem de quase 50% sobre Maduro. Essa questão de eleição eletrônica realmente é um problema que vai dar muita dor de cabeça ainda, né? A gente viu em outros lugares, em outras terras, uma forte repressão a quem não concordou com o resultado das urnas eletrônicas, que sequer poderiam ser contabilizadas posteriormente, porque não há e não houve aquele ticketzinho de comprovação de quem votou em quem, né, para recontar de novo os votos, e por conta de um pedido genérico a gente viu aí um certo país, que a gente não pode falar muito bem qual, né, um país imaginário, né, o povo sofrer penas de superiores a homicídio, né, sob a argumentação de que pretendiam uma ruptura violenta do Estado Democrático de Direito, né? Então, veja o que está acontecendo agora, muito similarmente na Venezuela. O que ocorre? Lá fizeram as eleições, só que o voto poderia ser contado. E prontamente declararam um percentual de 51,2%. Esse número 51, rapaz, lembra, tinha uma caninha aí, um negócio de cachaça, 51, né? Então lembra, esse percentual de 51, ele é icônico, né? Coincidentemente lembra de cachaça, né? E não vou aventar outras hipóteses, porque todo mundo já sabe, lógico, todo mundo já sabe, né? Então, o que é que acontece? Logo depois das eleições, Maduro anunciou, Maduro não, o TSE dele lá, o órgão que controla, que por sinal é vinculado ao próprio governo, eu nunca vi um negócio desse, o camarada Sissu, ele deveria se afastar, havendo essa hipótese de um órgão de controle das eleições ser do próprio governo, aqui pelo menos no Brasil é o TSE, é um poder à parte, né, um tribunal pertencente ao poder judiciário, né, um outro poder, não há invasão de esferas de poder aqui no Brasil, os poderes são harmônicos e independentes, né, e autorreguláveis entre si. Aqui funciona a teoria dos pesos e contrapesos, né? Então não há esse problema que houve na Venezuela. Mas lá o órgão que apura as urnas é vinculado ao governo. Eu sinceramente vejo que não há problema nenhum, desde que o pretendente à reeleição, no caso agora o presidente ditador, né, tá com a pecha lá pelos venezuelanos de ditador, ele deveria se afastar do cargo pelo menos uns 90 dias antes, no mínimo, né, pelo menos uns 90 dias antes, o razoável seriam em 6 meses antes, se afastava do cargo, fazia suas negociações com os partidos ali para ganhar apoio, participava lá das eleições na época e depois, se eleito ou não, voltaria para terminar o mandato e entregar, se não fosse reeleito, e se fosse reeleito, continuaria. Mas o fato é que o órgão é do próprio governo. E aí, o que é que acontece? Quem apura é o próprio governo que quer a reeleição, que pleiteia a reeleição. É um negócio que fica meio sem credibilidade, só pelo engenho da coisa, né? Só pela mecânica do negócio. Se eu estou querendo um cargo onde eu sou o gestor daquele próprio cargo e sou eu, um subordinado meu, que vai apontar quem vai ser o titular daquele cargo, obviamente só vai ganhar, com todo respeito, mas fica aí um cheiro, fica aí um indício de quem vai ganhar é o escolhido pelo chefe, né? Pelo chefe. Ou seja, é como se fosse eu pedisse a um estagiário meu do escritório aqui para escolher o próximo presidente do escritório, né? Olha, você aí vai escolher o próximo presidente do escritório.
né? E, coincidentemente, isso é história, todo mundo vê, coincidentemente o chefe vira e faz: se eu não for escolhido, vai haver um banho de sangue aqui na minha terra. Ou seja, quem vai ser escolhido? Quem vocês acham que será o próximo escolhido? Né? Então não é uma coisa que gera uma incerteza e uma insegurança absurda. E por conta disso, os venezuelanos bravamente estão nas ruas, contrariamente ao que aconteceu naquela terra que eu falei no início do vídeo, onde aqueles grupos sociais, aquela população, ficou na frente das escolas, né, pedindo aos professores que intercedessem em seu favor. Lá não, na Venezuela o povo foi para as ruas, está indo agora para a ONU, né, para a embaixada, já foram para a sede da ONU, estão indo pleitear que o resultado dos votos auditados por meio de cupons de tickets de votação seja respeitado. Onde, neste caso, o presidente atual, né, que chamam ele de ditador, eu não acho que seja um ditador, é um camarada que está querendo só ficar uns 20 anos no poder por meio de eleições limpas, legítimas, inclusive auditáveis, né, com votos, tipo de voto. Eu acho que está havendo aí, precisa uma recontagem, talvez, né? Então, o povo foi lá na Venezuela, está lá na Venezuela, nas ruas, desde domingo, desde a publicação do resultado, em franco conflito com o governo, né? Para não dizer outras coisas, pedindo que realmente o resultado da contagem dos votos de papel, de ticket físico, seja respeitado. Eu acho que isso fica uma boa lição para o mundo, não é para o Brasil, é para o mundo, que tem que haver um nível de controle supragovernamental para, inclusive, não haver garantir a lisura e não haver dúvida sobre as eleições. Porque, como a gente viu naquele país hipotético, houve uma paralisação, pelo menos parcial, de uns 2 ou 3 meses, né? Desde a publicação do resultado, a proclamação do resultado, até, de fato, o povo ser preso com penas exasperadas. Então, ninguém teve mais coragem de ir para lugar nenhum, sob pena de ser preso também. Mas para que não ocorra isso em outros países, ou seja, o povo ser preso, como ocorreu naquele país hipotético, e haver uma convulsão, mais uma convulsão social, como está havendo agora na Venezuela, né? Porque a sociedade moderna, a dinâmica da população, do povo, da organização social moderna, não permite essas convulsões a cada eleição, seja há 4 anos, 5 anos, 6 anos, como parece que é lá na Venezuela. Então, deve-se amadurecer esses níveis de controle das eleições para que realmente garanta segurança no processo, né, e lisura, transparência, para que a população, de fato, entenda que o óbvio, quem ganhou assume e quem perdeu sai sem dúvida no processo eleitoral. Né? Isso não pode ocorrer. Então, fica um bom alerta aí para o futuro, para os países amadurecerem, principalmente os que estão aí com urna eletrônica, né, que usam como instrumento de eleição, de votação, as urnas eletrônicas. Pessoal, eu realmente convido a todos a acompanhar essa situação da Venezuela, porque é de fato um ponto interessante da história. Não somente porque é talvez a queda de mais um ditador, aquela derrubada da estátua de Maduro, de Chávez, lá na Venezuela, me remeteu diretamente à queda da estátua de Saddam Hussein lá no Iraque. É bem parecido, bem semelhante. Então é um ponto da história que está sendo construído e talvez uma vertente, uma guinada nessa situação de votação por urnas eletrônicas como estão hoje. Talvez haja um amadurecimento aí. Vamos acompanhar. Um abraço, tchau!